Ok, então estamos iniciando a gravação. Vou entrar com a primeira matéria. O slide aparece para todos? Para mim aparece. Ok. Beleza, então o nosso primeiro conteúdo foi sobre a produção, extração de petróleo e alguns derivados que são possíveis de extrair desse produto, né? Visando o quê? Visando uma base de conhecimentos para que a gente entenda a NR20, tá? Se eu simplesmente entrasse com a NR20 com os senhores sem ter essa base teórica, muitas dúvidas iam surgir ou então até o entendimento da norma ia ser impossível, tá? Então nós falamos sobre petróleo na nossa primeira aula, né? Sobre a sua origem, informação, alguns tipos de petróleo, a utilização do produto no mercado, a extração do petróleo, como ela é feita, né? O refino desse produto e alguns derivados que o petróleo nos possibilita, tá ok? Então vamos revê-los aqui. Quando a gente fala de petróleo, ele é um combustível de cadeia produtiva longa, tá? Como assim cadeia produtiva longa? Foi necessário que uma certa quantidade, né, uma grande quantidade de matéria orgânica fosse enterrada e submetida a altas temperaturas e pressão, tá? Essa pressão, obviamente, é maior do que um, né? Porque a nossa pressão atmosférica ao nível do mar é um, e esse produto ele tem que ficar sobre altas pressões. Então, por exemplo, quando houve a extinção dos dinossauros, né? Sabemos aí por estudos que foi por conta de um meteoro que caiu no planeta, né? Gerou uma grande nuvem aí de cinzas e poeira. Durante um bom tempo não se viu a luz do sol, né? Os animais, plantas e tudo que estava vivo naquela época foi morto e enterrado, né? Por camadas de terra. Isso ficou enterrado durante milhões de anos aí, né? Até que o homem perfurou o solo um dia e encontrou esse produto e descobriu que ele serviria como combustível. Então, para a formação do petróleo, é necessário matéria orgânica, somado a altas pressões, mais temperatura e tempo para que o produto fique em condições de uso, tá? E esse tempo, ele é demasiadamente grande, né? A gente está falando aí de milhões de anos submetidos à pressão e temperatura. Tranquilo até aí? Tranquilo. Beleza. Os tipos de petróleo, né? Existem várias formas de a gente classificar o petróleo. A primeira delas, né, é sobre a região de onde ele está sendo extraído, certo? Então, a região já vai me dizer mais ou menos qual o tipo do petróleo que eu tenho, né? Se ele é um Brent ou é algum outro tipo de petróleo e qual o seu melhor uso, né? Então, por exemplo, o petróleo extraído aqui na América, né? São petróleos que geram produtos parafínicos após o seu refino, né? E esses produtos têm uma melhor qualidade, né? Os óleos lubrificantes. Obviamente, ele também fornece gasolina para a gente, mas não é uma gasolina de ótima qualidade, tá? Na Rússia, por exemplo, ali na região do Cáucaso, após o refino, o petróleo vai nos fornecer ali produtos naftênicos, né? Como a gasolina. Então, seria uma gasolina de alta qualidade. Ali na região de Bornéu, na Indonésia, né, são os petróleos benzênicos, que vão nos dar aí nylon de boa qualidade, tá? Então essa é a primeira maneira de classificar o petróleo que estamos utilizando. E existem vários tipos, né, de petróleo. Então temos aí as classes parafínicas, as naftênicas, né, as aromáticas. Então cada tipo de petróleo
ele vai nos dar aí um produto principal, né? Ele me dá uma série de produtos, mas ele tem aquele produto principal dele ali, tranquilo? E essa qualidade do petróleo, essa classificação, tem muito a ver também, né, com a porcentagem, né, a porcentagem de carbono encontrada e enxofre encontrado também, né? Então, um petróleo com muito enxofre, ele é tido aí como um petróleo de não tão boa qualidade, né? E já os petróleos com baixa quantidade de enxofre são petróleos de melhor qualidade. Essa composição, né, essa região de onde o petróleo é extraído, essa quantidade de enxofre, tudo isso vai influenciar tanto na cor quanto no odor do produto, né? O petróleo brasileiro é um petróleo mais negro, né, mas é um petróleo bem preto. Já o petróleo da Arábia, ele tem uma coloração amarelada, tá? Quanto ao odor, podemos chamar o petróleo de petróleo azedo ou petróleo doce, né? Então, o petróleo azedo é que ele tem a maior quantidade de enxofre, né? Existem até vários filmes e programas que fazem brincadeiras, alusões assim, quando sente cheiro de enxofre seria o diabo aparecendo, né? Então, aquele cheiro característico, cheiro ruim, né? Um cheiro parecido aí com regiões vulcânicas, né? Tem muita liberação de enxofre. Perfeito? Continuando sobre tipos de petróleo, existe uma associação americana, né? E ela classifica o petróleo e dá uma nota para esse petróleo. Quanto maior a nota, melhor o petróleo, tá ok? Então, os petróleos leves têm uma classificação API acima aí de 31,1, tá? São petróleos de fácil refino, né? Eu não preciso, durante o seu refino, eu não preciso usar tanta temperatura, por exemplo, né? É um petróleo que eu consigo iniciar a sua separação dos produtos com 400 graus, mais ou menos. Já os petróleos extra pesados, né, com API inferior a 10, esses petróleos eu vou ter que aplicar uma temperatura de refino acima de 600 graus. Então, o seu refino torna-se mais caro, né? Mais trabalhoso e mais caro. Quanto à utilização do petróleo, é um produto utilizado em larga escala, né? Muito se engana quem acredita que o petróleo ele serve apenas como combustível. Hoje em dia, o petróleo ele está em quase tudo que nós usamos no nosso dia a dia, né? Então, tanto na parte de propulsão de veículos quanto geração de energia, né? Nós temos geradores a diesel, nós temos motores, né, que geram energia para a gente, tanto motores a combustão, né, de diesel ou gasolina, tá? Temos matérias-primas também na utilização da indústria da transformação. Então, vestuários, né? Um sofá que a gente compra, aquela espuma interna, mais aquele, aquela napa, né? Que seria um couro artificial, no pneu, né? Que é adicionado negro de fumo junto ao látex. Então, o petróleo ele é utilizado em larga escala em vários tipos de produto. Perfeito? A extração do petróleo, ela pode ser feita de duas formas, né? Ou no continente ou ultramarinho, né? Quando a gente fala de extração no continente, estamos falando de onshore, tá? E a extração em alto mar seria a extração offshore. Basicamente, a diferença entre essas regiões, né? Primeiro, a forma que eu vou utilizar para localizar o petróleo, né? E depois os tipos de bomba que eu vou utilizar para essa extração. A extração onshore, né, ela é feita em bacias sedimentares. O que são essas bacias sedimentares? São regiões onde eu tenho uma área rochosa, só que é um tipo de rocha muito porosa. E por que ela é porosa? É uma rocha formada de vários sedimentos, de pequenos fragmentos de outras rochas, tá?
Então eu tenho uma grande quantidade de fragmentos de rocha e terra com grão de areia e tudo mais, que é submetido a uma certa pressão e ela forma uma nova rocha. Essa rocha, por sua vez, é bem porosa e ela é capaz de absorver líquidos, né? Ela tem um poder de absorção bem alto. Então, essa matéria orgânica, né, que foi enterrada aí milhões de anos, penetra nessas rochas e fica retido ali. Para que esse petróleo não escape para outras áreas, é necessário que essa bacia sedimentar esteja cercada por rochas naturais, que são rochas de densidade maior e porosidade menor. Então, elas não aceitam, elas não são permeáveis. Então, o petróleo acaba ficando retido dentro dessa bacia sedimentar. As formas de localização do petróleo no continente, né, são por três maneiras. A primeira delas, por satélites, né? Então, a partir de fotos de satélites e sondagens, é possível localizar uma bacia sedimentar, e localizando essa bacia sedimentar, eu consigo ver a extensão dela e o seu formato. Após essa primeira análise, é feito um estudo por gravimetria. Então, aeronaves passam por cima dessa região, né, voam por cima dessa região, e elas contêm alguns equipamentos formados por molas e contrapesos, né? Como essa rocha sedimentar ela é de uma densidade menor, a pressão atmosférica nessa região também é menor, tá? Pouca coisa, quase que imperceptível, né? Mas equipamentos mais sensíveis conseguem diferenciar essa, essa pressão, tá? Então, por gravimetria é o segundo processo. Por último, são feitos aí abalos sísmicos propositais, né? Então, ou cargas explosivas ou tratores de vibração especial, tá? Eles passam sobre o terreno, onde são instalados aí microfones e sensores potentes que vão medir aí a reverberação do som e dar uma noção melhor, né, para os geólogos do tipo de solo que nós estamos falando e se é possível ter petróleo ali ou não. Quando falamos agora de exploração, deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Ficou alguma dúvida nessa parte onshore? Tranquilo? Não, professor, ficou tranquilo, hein? Beleza. Então vamos para a parte offshore agora. Então a exploração offshore, como já havia adiantado, é a exploração marítima, né? E a localização do petróleo nessa área, ela é feita de forma diferente, porque eu não consigo, né, a água vai bloquear as fotos de satélite, ela bloqueia a possibilidade de um voo por gravimetria, né? Então, a forma mais usual hoje em dia de localização do petróleo é estender um cabo especial que pode ter até 8 metros de comprimento, né? Eu estendo esse cabo na superfície da água, ele é atrelado a algumas boias para que não afunde, né? E eu disparo com um canhão de alta velocidade, eu disparo grandes bolhas de ar em direção ao fundo do mar. Essas bolhas, ao estourarem, né, ao romperem embaixo d'água, elas vão gerar uma onda sonora. Essa onda sonora vai refletir ali, né, vai reverberar no solo que está logo abaixo. E essa reflexão do som, né, vai ser captada por esse cabo especial e ele vai dar para a gente um gráfico mostrando, pela reverberação do som, qual o tipo de solo que eu tenho ali. Então, se é o solo apenas arenoso, se ele é rochoso, se são rochas normais, se são rochas sedimentares, tá ok? Se existe a possibilidade de petróleo ou não. Perfeito? Feita essa primeira sondagem, né? Aí vamos para as perfurações. E a perfuração e extração de petróleo em alto mar, ela pode ser feita de duas formas, basicamente, né? Ou um navio plataforma, né? Ou uma plataforma propriamente dita. Então, o navio, a gente nota aí as duas fotos extremas, né? Então, a foto à extrema esquerda e à extrema direita são dois navios de extração, e a foto do meio é uma plataforma de extração de petróleo. O modelo, né, de plataforma ou de navio a ser utilizado vai depender muito aí da profundidade em que está o petróleo,
a quantidade, né, prevista aí de petróleo a ser retirado. Então, uma série de fatores vai influenciar no tipo de plataforma que nós utilizaremos. Tá? Notem nessa foto aí que nós temos vários tipos de plataforma e a maioria delas possuem aí, a gente enxerga vários cabos, né, várias tubulações descendo ao solo marítimo, né, ao leito marítimo ali. Algumas plataformas são apoiadas no leito marítimo, então a gente nota aí que existe um alicerce ali por baixo, né, com grandes torres treliçadas onde a plataforma é apoiada em cima, tá? Outras plataformas, que aliás são, acredito que em alto mar, né, são a maioria, elas são flutuantes, tá? Então elas podem estar estaiadas ao fundo do mar, né, presas aí por cabos de aço, ou elas podem estar conectadas à tubulação e elas são plotadas no GPS, né, um GPS por satélite, e é esse GPS que mantém a plataforma no local, através de motores em sua base. Um exemplo, né, de como funciona uma plataforma dessa, nós temos ali no filme Horizonte Profundo, tá? Então tem até no Netflix aí, quem tiver a oportunidade de assistir, fala sobre um acidente, né, são baseados em fatos reais aí, uma plataforma americana que ela sofre um acidente e ocorre uma explosão na plataforma e ela afunda, matando alguns trabalhadores, né? E ela era uma plataforma plotada por GPS. Então, ela tem um capitão e um timoneiro, inclusive, né? Então, ela funciona, é muito parecido a um sistema de embarcação. Para a perfuração, né, as brocas de perfuração petrolíferas são brocas especiais, tá? E a tecnologia de fabricação dessas brocas aí tem uma longa história, né? E de avanço tecnológico também. Então, o petróleo, ele pela riqueza que ele possui, né? Tanto que ele possui, pela riqueza que ele traz aos seus comerciantes, gera aí avanços tecnológicos de larga escala, né? Tanto na parte aí de perfuração, quanto na parte de pesquisa, tecnologia, etc. Muitos talvez não saibam, mas o Brasil é um dos países que possui a melhor tecnologia de extração offshore. Tá? A perfuração do petróleo, ela é uma perfuração muito cara, né? E mesmo após vários estudos, né, os estudos que a gente realiza em busca da localização da jazida, nem sempre a primeira furação vai obter sucesso. Por vezes aí é necessário quase 10 perfurações para que eu acerte exatamente o local do poço. Tá? E essas perfurações são caras, né? Quando a gente fala de uma perfuração marítima, por exemplo, ela gira em torno aí de 3 milhões de dólares cada perfuração. Então imagina quanto não se gasta para localizar o produto. Né? Por isso, né, que principalmente o pessoal que trabalha em plataforma, eles, além de trabalharem com regras de segurança bem exigentes, né? É uma, é uma categoria que ganha muito bem. Por quê? Porque o trabalho não é fácil, né? O trabalho ele é realmente penoso. O funcionário passa aí pelo menos 15 dias embarcado para depois poder voltar ao continente. E são trabalhos árduos aí, né? É um trabalho extenuante, onde os maiores envolvidos, né? Quem sofre os maiores riscos ali é o pessoal ligado diretamente à perfuração e extração do produto. Notem aí também na foto à esquerda que mesmo em plataformas continentais, né, mesmo quando eu faço uma extração onshore, o que eu localizo? Né? Obviamente o gás, que é mais leve que os outros produtos líquidos, né, ele estará na parte superior da jazida ali. Então a primeira coisa que eu vou extrair é o gás natural, tá? Então esse gás que é extraído diretamente na jazida de petróleo, ele é o gás natural, aquele gás que a Comgás fornece, perfeito? Logo abaixo da camada de gás, nós teremos o petróleo,
e abaixo do petróleo, água salgada. E por que eu vou achar água salgada no meio do continente ali, né? Por exemplo, no Texas. Por que que eu acho água salgada ali no solo do Texas? Lembre-se que quando eu falei que o petróleo, né, ele é formado aí por altas pressões e temperatura, isso significa que para que esse petróleo que eu estou encontrando no continente, né, agora ele está ali numa parte acessível do continente, mas um dia essa região foi mar, tá? Então, há milhões de anos atrás, essa região onde estou localizando petróleo onshore agora, já esteve sob águas marítimas, tá? E com o movimento da Terra, com a geoformação, né, esse movimento de placas continentais, de placas tectônicas, fez com que essa porção de terra submergisse das águas aí. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Já na refinaria, né, quando esse produto chega na refinaria, e ele pode chegar aí por embarcação, né, por navio petroleiro ou por tubulações vindas das plataformas, tá? Ah, mas, pô, eu tenho uma plataforma que está a 15, 50 quilômetros ali do continente, ou mais até. Eu vou trazer por tubulação, não é melhor trazer por navio? Ah, o transbordo da carga para o navio em alto mar, ele é muito perigoso, tá? Por conta do movimento das ondas. Então, na maioria das vezes, o petróleo vai vir do alto mar para o continente por tubulação, tá ok? Perfeito. Chegando na refinaria, vamos refinar o petróleo, certo? Essa é a função principal aí desse tipo de usina, né? E como que é feito essa separação dos produtos? Ele vai passar por uma caldeira, né, uma fornalha. Então eu tenho um grande reservatório de petróleo, esse petróleo é bombeado para uma fornalha, que vai aquecer esse petróleo até que ele entre em ebulição. Entrando em ebulição, ele vai virar vapor, e esse vapor é direcionado para as torres de fracionamento, tá? Algumas pessoas chamam de torre de destilação, mas o seu nome correto é torre de fracionamento. E por que fracionamento? Porque eu vou separar o petróleo em frações. Eu vou subdividir esse produto em várias categorias, em vários derivados, tá? E como que é esse processo de separação? É por temperatura. Notem que nós temos várias bandejas, né? Cada uma denominada com um nome ali. E esse nome é o produto que eu estou extraindo naquela bandeja, tá? Então, o 1, né, seria os resíduos, que são os resíduos mais pesados, e produtos muito ricos em carbono, são produtos mais pesados também, né, tanto densidade quanto na cadeia carbônica dele. Então, por exemplo, o resíduo de asfalto, cera, parafina, tá? E o último produto a ser extraído é o gás. Só que esse gás agora é diferente daquele gás que eu encontrei lá, ali na jazida, tá? Aquele primeiro gás que nós encontramos na jazida é o gás natural, que para quem mora em apartamento aí recebe ele pela empresa aqui em São Paulo chamada Comgás. Esse gás que nós estamos extraindo agora na torre de fracionamento é o GLP, tá? Gás liquefeito de petróleo. Então, para quem compra aí da Minas Gás, Ultragás, né, que é o gás que vem em botijão, esse é o gás que vem é o GLP que vem da refinaria. Tranquilo? Beleza. Um exemplo Ok. mais detalhado aqui, né? Então, nós temos um petróleo que está vindo ali do seu reservatório, passando pela fornalha. Essa fornalha é uma fornalha de 400 graus, né? Então, como ela está trabalhando a 400 graus, eu já consigo perceber que é um petróleo leve, né? Que é um petróleo aí com uma cadeia carbônica mais leve, quantidade de enxofre menor também, tá? Ele está indo ali para a nossa torre de fracionamento, e aí, pelas temperaturas, eu tenho a separação dos produtos. Então, sempre que aquele vapor, né? Eu fervi o petróleo a 400 graus, esse vapor foi direcionado para a nossa torre, eu vou ter várias bandejas com temperaturas diferentes. Nessas bandejas, vou se depositar os líquidos que eu quero, tá?
Então, eu já programo a minha separação, né? Eu não estou separando o produto, nossa, o que será que está vindo aqui? Não, eu já pré-programei essas temperaturas, né? E eu sei exatamente que produto que vai sair em cada tubulação, tá? Então, por diferenças de temperatura que a gente consegue separar o petróleo, né, os derivados do petróleo. Tranquilo? Ficou claro? Ficou sim, professor. Ok. Beleza. Lembrando, né, que sempre que a gente fala de petróleo, nós estamos falando de combustíveis hidrocarbonetos, perfeito? Então, na sua composição química, o carbono será o principal componente, tá? Então, na maioria das vezes, pode ser, né, em algumas exceções, tenhamos combustíveis hidrocarbonetos derivados de outras fontes, pode ser que exista, mas na maioria das vezes serão derivados de petróleo, perfeito? Então, esse foi o final da primeira aula, né, do primeiro assunto. Vamos agora ao segundo deles. Ficou alguma dúvida, galera, da primeira? Tranquilo. Não, acho que deu Professor, só fazer uma entender pergunta. tudo, professor. Ok. Quem ia Professor, falar? Pode falar. tem alguma técnica que é mais eficiente que a outra? Onshore e offshore? Ou depende da Não, região? não, cara, é assim, é o seguinte, o petróleo, ele é um recurso finito, né? Ou seja, ele tem seus dias contados, tá bom? Uma hora ele vai acabar. Só que ele é um produto que gera muita riqueza, né? Então, uma prova disso, assim, se ele não gerasse riquezas, a empresa não gastaria 3 milhões de dólares numa perfuração só para ficar procurando o petróleo, né? Sim. Então, nota-se que ele gera muita riqueza. Obviamente que os estudos avançam para que eu evite perfurações erradas, né? Quanto menos eu errar a perfuração, Menos gasto. menor é o gasto que eu tenho, né? E acontece que é o seguinte, como é um produto que gera muita riqueza, nós temos que extrair o máximo que der, né? Então, o Oi? produto disponível no continente, né, ele representa a menor parte do petróleo disponível. Então, a menor parte do petróleo que nós temos disponível está disponível nos continentes. Onde que eu vou achar em maior quantidade? No mar, tá? Então, é por isso que existe uma corrida muito grande aí pela extração marítima. Eu não me lembro exatamente o nome das ilhas agora, mas depois eu passo para vocês. Existem duas ilhas que o Brasil brigou muito por elas, né? E fez questão de manter colonização nessas ilhas. São ilhas que avançam bem né, bem mar adentro e estão bem longe da costa brasileira, né? Mas por elas estarem ali no limite das divisas, né, entre águas nacionais e águas internacionais, o Brasil, a Marinha do Brasil, mantém tropas nessas ilhas, né? Tanto a parte militar quanto pesquisadores, então geólogos, né, o pessoal da oceanografia. Então a USP, por exemplo, ela também mantém alunos, estudantes e até pesquisadores nessas ilhas. Qual a função de a gente manter pessoas em ilhas tão afastadas, né? A lei internacional diz que uma ilha que esteja naquela divisa, né, entre águas territoriais e águas internacionais, se ela não for habitada, ela não é considerada parte daquele país. Então, E aí? o Brasil mantém essas equipes nessas ilhas para que elas sejam consideradas ilhas habitadas. E elas sendo ilhas habitadas, elas passam a fazer parte do nosso território É? nacional. Vai lá. Fazendo parte do território nacional, isso garante um raio. Tudo bem aí? Você, não. Tudo bem, galera? Então, vamos lá. Mantendo essas ilhas habitadas, o Brasil garante aí um raio de pelo menos 300 quilômetros mar adentro de domínio marítimo. Com isso, a nossa capacidade de exploração de petróleo, ela aumenta, tá?
Então, o intuito, por exemplo, né, dessas ilhas é garantir o quê? O domínio do pré-sal. Beleza? Beleza, professor. Legal. Vamos falar agora sobre uma outra categoria de combustível, né? A primeira foram os hidrocarbonetos. Agora nós falaremos dos oxigenados. Tá? Vamos falar então sobre tipos de combustíveis, algumas propriedades físico-químicas, né? Pontos de temperatura, poder calorífico e dilatação volumétrica. Tá? Então, né? Voltando um pouquinho ao primeiro assunto, né? O petróleo ele é considerado um combustível fóssil e de fonte não renovável. Por que o petróleo é de fonte não renovável? Porque lembra que eu falei que essa matéria orgânica ela vem sendo preparada pela natureza por milhões ou até bilhões de anos, né? Então vai chegar uma hora que esse produto vai acabar, né? A natureza não tem tanto petróleo assim capaz de suprir a necessidade, né, o consumo humano durante muito tempo ainda pela frente, né? Então uma hora esse petróleo vai acabar. A gente vai utilizar até o seu último recurso aí. Acabando, se eu precisar de mais petróleo, eu teria que fazer o quê? Fornecer uma grande quantidade agora de matéria orgânica novamente, né? Para que ele fique pronto daqui a bilhões de anos. Então a gente não vai, né? Mesmo que o homem conseguisse interferir nisso, eu vou construir aqui uma jazida artificial de petróleo. Para esse petróleo ficar pronto vai demorar bilhões de anos. Então é impossível esse produto ser renovado na natureza, tá? Tranquilo? A gente falou de petróleo, mas existem outros produtos, né? Outros combustíveis fósseis também, como o carvão, o propano, o gás natural, tá? Então não é só o petróleo que é um combustível fóssil. Combustíveis biológicos, né? Em sua maioria serão os combustíveis oxigenados. E por que oxigenados? Porque eles contêm oxigênio na sua fórmula química, tá? Ao contrário do petróleo, que é rico em carbono. Um exemplo disso são aí os biocombustíveis, né? Então, por exemplo, o biodiesel, o etanol, tá? Então, são combustíveis biológicos. Eles são de fontes renováveis, tá? E três grandes exemplos aí desses combustíveis é o biodiesel, né, que é obtido aí a partir de óleos vegetais, como girassol, nabo, algodão, né? Nós temos o etanol, né, principalmente obtido aí pelo cultivo e extração da cana-de-açúcar. E nós temos o biogás, né? O biogás ele é a mistura de dois produtos, né, juntamente com bactérias anaeróbicas. Então, eu adiciono lá dióxido de carbono no metano, juntamente com essas bactérias, vai ocorrer aí uma fermentação e eu gero o biogás. Existem também a possibilidade de combustíveis alternativos, né? Então, um exemplo dos combustíveis alternativos é o hidrogênio, né? O hidrogênio, hoje em dia, ele já não é tão novo assim no mercado, né? Como combustível, porque toda a corrida espacial foi possível graças ao hidrogênio, né? Então, as naves espaciais, os foguetes espaciais, utilizam hidrogênio líquido como combustível desses foguetes, né? Ele também não é um combustível é um produto tão novo assim no mercado, porque quem lembra, né, quem já viu alguma coisa sobre os grandes dirigíveis, né, o Zeppelin é um exemplo deles, eles flutuavam por conta do hidrogênio que era adicionado dentro do balão, que enchia o balão, né? Ele é mais leve que o ar, então possibilitava que o balão voasse, né? Só que o problema dele é que ele é altamente combustível. Então, um acidente, né, uma pane elétrica que houve no Zeppelin causou seu incêndio e matou ali uma grande quantidade de pessoas. Então, a partir desse acidente, ele foi abolido do mercado para abastecimento de dirigíveis, né? Mas permaneceu aí na corrida espacial. Beleza até aí? Tudo beleza. Ok.
Então, vamos falar agora sobre algumas propriedades físico-químicas dos combustíveis, né, que serão bem observadas pela NR20, tá? E que a gente precisa conhecer tanto para garantir ali a segurança do nosso trabalhador, para a gente conseguir classificar se ele é um líquido inflamável ou um líquido combustível, né? E se houver algum acidente, né, como que eu faço o combate a esse produto, a esse incêndio. Então, o primeiro assunto aqui é sobre volatilidade, né? Em poucas palavras, volatilidade é a capacidade que um líquido tem de se transformar em vapor, tá? Então, é a facilidade que um combustível ou um líquido qualquer tem em se transformar em vapor. Quando que um líquido consegue, né, passar da fase líquida para a fase gasosa? Tem algumas formas de fazer isso, né? Então, pode ser por temperatura, por pressão, né? E existe uma coisa chamada taxa de pressão de vapor. O que é essa taxa de pressão de vapor? Todo líquido, quando evapora, esse vapor ele sai com uma certa pressão, tá? Para que ele consiga evaporar, ele tem que superar a pressão atmosférica que está sobre ele. Então, se estivermos em pressões normais, né, o que a gente chama de CNTP, condições normais de temperatura e pressão, a pressão que estará em cima desse líquido é de 1. Esse 1 refere-se à pressão atmosférica, ok? Então, a pressão atmosférica é o nível do mar, nós falamos que nós temos 1 atm, tá? Então, qualquer líquido que gere uma pressão, né, uma taxa de vapor acima de 1, ele vai evaporar a pressão atmosférica normal, tá? A gasolina, por exemplo, quando ela evapora, ela tem uma pressão de 2,5 aproximadamente. Então, ela evapora com muita facilidade. Isso a torna um combustível muito volátil, porque ela tem grande capacidade de emissão de vapor. A mesma coisa não acontece com o diesel, por exemplo. O diesel, para que ele evapore, ele precisa de um auxílio, né? Eu preciso provocar alguma coisa no diesel que facilite a sua evaporação. Então, normalmente, o que vai ajudar essa evaporação do diesel? Mais temperatura. Quanto mais quente ele estiver, maior vai ser a sua facilidade de evaporar. Porque a partir do momento que eu aqueço esse líquido, tá? Eu aumento a sua taxa de pressão de vapor. Ele vai evaporar com mais facilidade. Perfeito? Densidade do produto. Quando falamos de densidade de líquido, é óbvio aí que o nosso líquido padrão, né, o nosso ponto de partida é a água, tá? E o ponto, esse nosso ponto de partida, a água, né, ela tem a densidade bem próxima a 1. Então, sempre que a gente fala em densidade 1, seria a densidade da água, tá? Ah, mas água em qualquer temperatura? Não, água a temperatura ambiente, ali próximo dos 20 graus, tá ok? Então, essa unidade de medida que utilizamos ali para densidade, tá? É gramas por centímetro cúbico ou... Vou passar aqui. Tá? Então, gramas por centímetro cúbico ou gramas por mililitro, tá? Já para os gases, usaremos gramas por litro, perfeito? Então, relembrando a densidade da água, né, pelo sistema internacional, ela vai ser de quase 1 aí. Então, vai ser 997 quilogramas por metro cúbico, ou seja, praticamente 1 grama por centímetro cúbico. Essa é a densidade utilizada para o cálculo, né, comparativo com os outros líquidos que veremos à frente aí. Um exemplo de densidade, por exemplo, né, para exemplificar aqui, nós temos dois líquidos diferentes com cubos de gelo dentro do copo, né? Notem que no copo da esquerda, o gelo está flutuando, e no copo da direita, o gelo, né, ele encostou no fundo do copo. Se eu tenho, né, quando eu faço um comparativo desse, né, sabendo que o gelo tem a sua densidade específica, e no primeiro copo ele está flutuando, então aquele produto, aquele líquido, tem a densidade maior que a do cubo de gelo. Então é possível que o gelo flutue nesse líquido aí. Já no outro copo, nós temos um produto que a sua densidade é menor do que a densidade do gelo. Então, por isso que o gelo foi ali para o fundo do copo. Tá? Então, essa seria uma forma aí de a gente perceber a densidade de um produto. Então,
Se esse líquido amarelo aí, né, da direita, se for um líquido que não se mistura com água, se eu jogar ele dentro do copo da esquerda, esse líquido vai flutuar sobre a água, tá? Porque ele é mais leve que a água. Beleza? Beleza. Tá. Viscosidade, tá? Então, a viscosidade também é um atributo dos combustíveis que temos que prestar muita atenção, tá? A viscosidade aí seria a capacidade de escoamento desse líquido, tá? Quanto maior essa capacidade, né, mais viscoso é o nosso produto, tá? Então, a fluidez dele é importante para quê? Para saber, por exemplo, que tipo de bomba eu vou utilizar para movimentar esse produto, se aquela bacia de contenção romper, né, com que velocidade ele pode se espalhar pelo meu terreno, tá? Então, uma série de fatores eu vou conseguir utilizar o padrão de viscosidade, tá? Pontos de temperatura. Os pontos de temperatura eu utilizo, por exemplo, quando eu faço o refino do petróleo, lembra que a gente falou sobre pontos de ebulição, né? Que eu faço o petróleo ferver, né? E depois eu tenho várias bandejas separadas ali com temperaturas diferentes para recolher esse produto. Então, conhecendo o ponto de ebulição de cada produto, eu consigo estabelecer a temperatura dessas bandejas secundárias, tá? Para retirar aquele produto que eu desejo, né? Então, o ponto de ebulição é quando o produto está fervendo, né? E eu tenho ali a presença de bolhas de ar durante a sua fervura, tá? Então, esse seria o ponto de ebulição. Mas vamos começar aqui do ponto mais baixo, né? Ponto de fulgor. O ponto de fulgor é a menor temperatura que eu preciso para que um líquido emane vapores, tá? Tranquilo? Então, é a menor temperatura que eu preciso para que um produto emane aí os seus vapores. Qual a importância de saber o ponto de fulgor? Quando estamos falando de combustíveis líquidos, né, nenhum líquido ele vai queimar nesse estado físico, né? Nenhum líquido queima no estado físico líquido ali, ele vai queimar no seu estado físico gasoso, né? Então, eu preciso fazer com que esse líquido evapore e são os vapores desse líquido que vão queimar, tá? Então, eu vou precisar do vapor do líquido aliado ao ar atmosférico, né, ao oxigênio, que é o comburente, mais uma temperatura externa que provoque esse fogo, tá? Quando a gente fala de ponto de fulgor, né, e lembrando que é a menor temperatura para que um líquido emane seus vapores, então a gente está falando de baixa produção de vapor, tá? Nós temos pouquíssimo vapor em produção nesse momento. O que vai acontecer? Esse líquido está evaporando e eu forneço uma fonte externa de calor para ele, tá? Quando esse vapor entrar em contato com essa fonte externa de calor, uma faísca, uma chama direta, uma superfície aquecida, ele vai queimar, né? Então, como ele está combinado com ar, ele vai queimar e ele vai provocar um flash. Só que esse flash, né, ele vai dar uma pequena explosão, esse flash não vai se sustentar, ele vai apagar. Então, nesse flash, todo o combustível será consumido e o fogo apaga. Por quê? Porque o líquido ainda não está gerando vapor suficiente para manter as chamas, tá? Mas se eu continuar fornecendo calor para esse combustível e aumentar a sua temperatura, chegaremos no ponto de combustão, tá? No ponto de combustão, esses vapores, novamente, né, misturados ao ar ambiente, junto ao oxigênio, quando eles entrarem em contato com a essa fonte de calor externa, ele vai dar o flash, mas agora ele vai sustentar a chama. E sustentando a chama, vai ser possível continuar aquecendo o combustível. E esse combustível vai aumentando ainda mais de temperatura, tá? Até que nós cheguemos aí ao nosso ponto de ignição. O que seria o ponto de ignição?
significa que o nosso líquido já está tão quente, né? Ele já está numa temperatura tão elevada, que mesmo que eu não tenha uma fonte externa de calor, a temperatura daqueles vapores é tão alta que quando ela entrar em contato com o oxigênio do ar, ela vai queimar instantaneamente, tendo uma fonte externa de calor ou não. Tá? Então, isso pode acontecer quando, por exemplo, um tanque de combustível que está sendo superaquecido por algum motivo, né? Sempre que eu aumento a temperatura de um combustível, lembra que eu estou aumentando a sua volatilidade e a sua taxa de pressão de vapor. Por estar aumentando a sua taxa de pressão de vapor, provavelmente esse tanque não vai suportar esse aumento elevado de pressão e vai romper. Quando ele romper, se o nosso combustível já estiver no seu ponto de ignição, o simples contato daqueles vapores com o ar externo é o suficiente para gerar a explosão. Tá? Esse tipo de explosão veremos em um fenômeno do fogo chamado BLIV, tá? Mas isso a gente vai conhecer mais na UC de combate a incêndio. Tranquilo? Ponto de ebulição. Então, o ponto de ebulição eu já havia adiantado, né? Então, é a temperatura que o líquido passa ao estado gasoso, porém com a presença de bolhas aí, né? Com aquele aspecto de fervura. Quando o líquido chega nesse estágio, né? Há uma grande, há uma um súbito aumento de seu volume, tá? Então ele pode inclusive extravasar daquele recipiente onde ele está. Poder calorífico, né? Nenhum combustível ele tem pontos de poder calórico igual ao outro, tá? Cada um produz uma certa quantidade de calor. E essa quantidade de calor, ela pode ser medida, tá? E ela é medida em joules ou megajoules, dependendo da temperatura que estamos falando. Na dilatação volumétrica, né? Ela ocorre tanto nos líquidos, né? Principalmente quando o líquido está chegando próximo aí do seu ponto de fervura, quanto nos gases, tá? Então, líquidos e gases, quando são aquecidos, eles possuem aí uma dilatação volumétrica, ou seja, os átomos estão ficando mais agitados, né? E quanto mais agitados eles ficam, existe um espaço maior entre eles. E aumentando esse espaço, né? Ele vai ganhando, né? O meu produto vai ganhando mais volume. Então, eu tenho uma base líquida ali, eu tenho um certo líquido, eu estou aquecendo esse líquido, os átomos desse líquido estão aumentando ali a sua temperatura, aumentando a sua vibração, né? E aí eles começam a ficar distantes, né? A aumentar a distância entre um átomo e outro, e quanto mais calor eu forneço, maior é essa distância, tá? Até o ponto que ele se transforma em vapor. Perfeito? Tranquilo? Tranquilo, tranquilo, professor. Beleza. A gente tem que lembrar uma coisa: sempre que a gente tem um combustível se transformando em vapor, nós temos aí uma grande, uma grande expansão volumétrica, tá? Então, por exemplo, quando a água se transforma em vapor, ela tem uma taxa de expansão de 1.700 vezes. Ou seja, 1 litro de água, né, quando evapora, ele vai se transformar em 1.700 litros de vapor. Já quando a gente fala de cloro, por exemplo, a taxa de expansão do cloro é de 800 vezes, tá? Então, sempre haverá um aumento de volume desse produto. Ah, pô, professor, me dá um caso prático aí onde eu precise me preocupar com essa expansividade de volume, né? Esse aumento súbito de volume. Tem alguém aqui na sala que ainda utiliza botijão de gás? Sim, minha família utiliza, professor. Sua família utiliza. Tá. Sim. Então vamos lá. Se vocês utilizam botijão de gás, pode até ser que vocês não façam o que eu vou falar agora, mas já viram alguém fazendo. Quando o gás está ali perto do seu fim, vocês já viram a pessoa deitar o botijão achando que aquilo vai melhorar, né? Vai prolongar a vida do botijão ali, eu vou conseguir usar um pouco mais, ou eu vou conseguir usar todo o produto até o final? Já viram isso?
Não, professor, sinceramente eu nunca ouvi Nunca viu? isso e nunca vi. É. Eu já vi, professor. Isso Já viu, né, para Marcelo? aproveitar tudo que tem no botijão. Isso, beleza. Isso aí, primeiro, além de ser uma crendice, né? Porque, veja bem, como que funciona o GLP, né? Pô, professor, ele não é um gás? É. Mas por que quando eu compro o botijão, eu percebo que tem líquido lá dentro, né? Então, da mesma forma que quando, para passar um líquido para estado gasoso, eu promovo o quê? O aquecimento dele, né? Agora, para eu pegar um certo gás ou um certo vapor e transformar em líquido, eu tenho duas opções. A primeira é ou baixar a sua temperatura ou aumentar a sua pressão, tá? E é isso que acontece no botijão de GLP. Eu começo a injetar gás, aumentando a pressão interna até que ele vire líquido, tá? E por que que a empresa que me vende esse gás prefere me vender esse gás no estado físico líquido do que no estado gasoso, né? Qual que é a vantagem da empresa? Na verdade, é um benefício mútuo, né? A empresa quer vender, e ela quer vender a maior quantidade possível. Quanto mais produto ela vende, mais ela ganha, tá? Isso aí não é segredo para ninguém. Só que se ela fornecesse apenas gás, né, um botijão só, né, com GLP no seu estado gasoso, viria pouco gás naquele botijão, né? Então, o cliente utilizaria o botijão por pouco tempo e já teria que trocar ele novamente, porque teria pouco gás ali. Como eu injetei, né, gás a uma pressão maior, ele se transforma em líquido e eu, como empresa, consigo te vender uma quantidade maior de gás. Isso é bom para mim, que ganho mais, e bom para você, que não tem que ficar trocando de botijão toda hora, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, pode ver que os botijões de gás, eles levam a sua... são classificados pelo peso nominal deles, né? Então, eu comprei um P13, comprei um P45, comprei um P90, tá? Então, eu estou falando ali do peso que tem aquele botijão, né? Então, eu tenho 13 quilos de gás. Aquele que a gente compra em casa, né? E alguns apartamentos antigos erroneamente ainda utilizam, né? Aquele é o nosso P13, porque ele tem 13 quilos de gás lá dentro, tá? Beleza. E por que que eu tenho que me preocupar com essa taxa de expansividade aí, professor? Vamos lá. O botijão, para quem usa, para quem conhece, sabe que eu tenho que conectar ele a um registro e uma mangueira, certo? Esse registro que eu conecto no botijão, ele é um registro para gás. Ele não foi feito para a passagem de líquido, ok? Então, se eu faço a manobra de deitar o botijão e ele ainda estiver pela metade, por exemplo, ou tem gente que chega a virar o botijão de ponta cabeça até, né? Achando que vai aproveitar até a última gotinha do líquido ali. Quando a pessoa realiza essa manobra, não é gás que está passando pelo registro agora. Está passando o quê? Líquido, tá? E ele não foi feito para passagem de líquido. E todo líquido, quando se transforma em gás, ele promove congelamento. E esse congelamento pode ressecar ali as borrachas de vedação e provocar algum vazamento, tá? A segunda preocupação que nós precisamos. Para quem já utilizou os dois sistemas, sabe, né, ou já reparou que o botijão de gás, a gente utiliza uma mangueira de borracha normal ali, uma borracha transparente, um plástico transparente, né? E aquele material é uma mangueira de baixa pressão, ela não suporta altas pressões. Para quem utiliza o gás natural, o gás, né, que vem com gás, já as mangueiras que são utilizadas são mangueiras metálicas, né? Então são mangueiras de alta pressão, aguentam uma pressão maior, certo? Nessa manobra de colocar o botijão deitado, quando o líquido passa pelo registro e vai para dentro da mangueira ainda em estado líquido, ele vai acontecer o quê? Ele vai evaporar dentro da mangueira, tá? E vai gerar uma sobrepressão na mangueira. Por vezes, essa sobrepressão pode ser suficiente para romper a mangueira e causar um acidente, tá? Lembrando também que essas mangueiras e os registros, hoje em dia, elas possuem validade, tá? Antigamente, né, talvez alguns lembrem aí, o Marcel que é mais antigo, vai lembrar aí, Marcel, as mangueiras de botijão era uma mangueira azul e não tinha inscrição nenhuma nela, né?
Então, por exemplo, se eu for na casa do meu pai tirar uma foto hoje, nós ainda vamos achar uma mangueira azul lá, tá? Porque meu pai fez uma instalação muito antiga, essa mangueira passa por dentro da parede e o bichão já tem 70 anos, a cabeça dura, eu falo para ele trocar aquela mangueira, mas ele, não, a mangueira tá boa ainda. E tá utilizando a mangueira azul na casa dele, tá? Com o passar do tempo, veio uma nova legislação e impôs agora validade nessas mangueiras. Essas mangueiras agora elas são transparentes, com uma faixa amarela, e nessa faixa tem lá o número da NBR a que ela está submetida, né, e o prazo de validade daquela mangueira. Tranquilo? Tranquilo? Beleza. Eu vou adiantar um pouquinho aqui a parte de combate a incêndio, só para a gente entender algumas coisas, tá? Existe uma coisa chamada tetraedro do fogo, tá? Que é o quê? É o que possibilita que haja chamas, né? Sem essa reação em cadeia aqui, eu não tenho chamas no incêndio ou no equipamento que eu preciso gerar fogo aí, calor, tá? Então, o que forma esse tetraedro do fogo? Né? Para que eu tenha fogo, eu preciso de 4 coisas, né? Eu preciso de 3 elementos envoltos por uma reação em cadeia. Quais são esses elementos? Calor, comburente e combustível, tá? Então, o calor, né, esse primeiro calor que a gente está falando, é aquele calor que vai iniciar as chamas, tá? O comburente é o oxigênio, tá? Sem oxigênio não existe fogo, tá? E o combustível é o que está queimando, perfeito? Nós temos aí, deixa eu tentar, aqui. Nós temos aí 3 tipos de combustíveis quanto ao seu estado físico, né? Ele pode ser um sólido, líquido ou gasoso, tá? O gasoso, eu não preciso falar que ele vai queimar no seu estado gasoso. Ele já está pronto para queimar, tá? Agora, os líquidos e os sólidos, eles não queimam nesse estado que a gente está vendo eles aí, tá? Tanto o líquido quanto o sólido, eles também vão queimar no seu estado gasoso. Pô, professor, como isso? Vamos lá. Os sólidos, para que eles queimem, eles vão ter que passar por um fenômeno físico-químico chamado pirólise, tá? A gente vai estudar esse fenômeno ali nas aulas de combate a incêndio. E os líquidos, para que gerem vapor, basta aquecimento, ok? Isso nós vimos nos assuntos que estamos falando desde o início da aula aí, tá? Porém, os líquidos, vamos lá, eles possuem um volume definido. O que seria isso? Se eu estou olhando para um recipiente de 10 litros e ele está cheio, eu sei que ali tem 10 litros. Então, os líquidos possuem um volume específico. Mas eles não têm o quê? Uma forma definida, né? O líquido ele possui a forma do recipiente que o contém. Então, se ele estiver dentro de um copo, ele vai ter o formato do copo. Se eu colocar dentro da garrafa, ele vai ficar no formato da garrafa, tá? Então, o líquido ele não possui aí uma forma específica. Se eu pegar esse líquido e jogar no chão, ele vai escorrer até encontrar um ponto mais baixo e vai formar uma poça lá, tá? A densidade desse produto vai influenciar aí no seu comportamento, tá? Então, se for densidade igual a 1, ele permanece ali na mesma altura que a água, né? Se for maior que 1, a água vai ficar por cima e esse líquido vai para baixo. Se tivermos uma densidade menor que 1, saberemos que esse líquido irá flutuar sobre a água, tá? A sua volatilidade também influencia na sua inflamabilidade. Como assim? Lembra que eu falei que volatilidade é a capacidade de um líquido emanar vapor? Ok. Então, quanto mais vapor esse líquido emana, mais fácil é, né? Fica muito mais fácil dele queimar, dele inflamar, tá? E essa sua evaporação, essa sua volatilidade, ela depende diretamente da sua taxa de pressão de vapor. Beleza? Esses líquidos, existem algumas formas de eu classificar esses líquidos, tá? E eles vão receber a primeira denominação como líquidos inflamáveis ou líquidos combustíveis, tá? Existem várias normas que falam sobre isso e, às vezes, quando a gente começa a comparar uma com a outra, gera uma certa confusão. Por quê? Por exemplo, se nós estudarmos, né, as normas do Corpo de Bombeiros, para o Corpo de Bombeiros, líquido inflamável é todo líquido que
possui seu ponto de fulgor menor que 37 graus. Tá? Já para a NR20 diz que o líquido inflamável é aquele que possui seu ponto de fulgor menor que 60 graus. Então, notem uma diferença até que gritante aí. Então, para o Corpo de Bombeiros, né, o ponto de fulgor é 37 graus. Né? Os líquidos inflamáveis possuem seu ponto de fulgor abaixo de 37 graus. Para NR20, abaixo de 60 graus. Pô, professor, por que essa diferença, e já que é tão diferente assim, quando eu uso uma e quando eu uso a outra? Vamos lá. O Corpo de Bombeiros está preocupado com a segurança contra incêndio. E a partir desses pontos de temperatura é que ele vai determinar para você quais são os sistemas de combate a incêndio que você tem que adotar na sua empresa. Tá? Então, o Corpo de Bombeiros está pensando em evitar acidentes. Okay? E se o acidente ocorrer, né, mesmo com todas as medidas preventivas, se ele ocorrer, como que nós combateremos esse incêndio? Tá? Já a NR20, ela está preocupada com a parte previdenciária do trabalhador. Perfeito? Então, ela não está preocupada com combate a incêndio. Ela está preocupada com a parte aí de insalubridade e periculosidade. Esse é o foco da NR20. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Então, vamos lá. Vamos falar de NR20 aqui agora, né? Então, vou falar dos pontos de temperatura da NR20. Lá na parte de combate a incêndio, a gente fala sobre as normas do Corpo de Bombeiros, tá? Então, para a NR20, todo líquido inflamável é aquele que possui um ponto de fulgor abaixo de 60 graus. Tá? Então, anotem isso daí. Ponto de fulgor abaixo de 60 graus para os líquidos inflamáveis. Já os líquidos combustíveis possuem ponto de fulgor igual ou maior a 60 graus e menor que 93 graus. Então, eles estão nessa categoria. Líquido combustível, aquele que possui ponto de fulgor maior ou igual a 60 graus e menor que 93 graus. Beleza? Beleza. Bom, mas, professor, existem combustíveis, né? Existem líquidos que queimam e possuem ponto de fulgor maior que 93 graus? Sim, existem vários. Por exemplo, o óleo BPF. O óleo BPF é utilizado em larga escala na indústria, principalmente em empresas que possuem caldeiras. Tá? Então, muitas empresas ainda utilizam o óleo BPF como combustível de caldeira. O ponto de fulgor do óleo BPF é tão alto que a empresa que utiliza esse produto, ela tem que pré-aquecer o óleo a 150 graus para depois desse pré-aquecimento mandar esse combustível para a câmara de combustão. Porque se eu mandar ele a temperatura ambiente, a hora que chegar na câmara de combustão, ele não vai queimar. Tá? Por quê? Porque a temperatura dele está muito baixa ainda. Ele não vai se transformar de líquido para vapor, que é o que eu preciso. Tá? Então, o BPF, eu pré-aqueço ele a 150 graus, depois eu mando ele para a minha câmara de combustão. Esses líquidos que possuem ponto de fulgor muito alto, né, a NR não se preocupa tanto porque a possibilidade de um acidente com ele é muito baixa. Ok? É muito baixa. Tá? Mas essas diferenças aí de ponto de fulgor, elas são primordiais no começo do incêndio, para evitar um incêndio. Tá? Depois que o fogo começou, aí já não existe mais diferenciação aí entre os líquidos inflamáveis e combustíveis. O que vai existir de diferença agora é o poder calorífico gerado pelo incêndio. Tá? E com isso, sim, eu vou ter que me preocupar mais agora. Tá? Outra diferenciação aí entre os líquidos é se ele é um hidrocarboneto ou um oxigenado. Tá? Então, lembrando quem é quem aqui na história, o hidrocarboneto, eles são os combustíveis, né, oriundos aí do petróleo. Então, são os derivados de petróleo que possuem carbono em sua composição química. Tá? Os oxigenados são os combustíveis biológicos que possuem oxigênio em sua composição química. Tá? Os hidrocarbonetos ainda têm uma segunda subdivisão. Eles podem ser alifáticos ou aromáticos.
Os hidrocarbonetos alifáticos não possuem odor, tá? São produtos inodoros. Por exemplo, o GLP e o gás natural. Pô, professor, como assim que eles são inodoros, sendo que toda vez que vaza eu sinto o cheiro do gás? Não, você não sente. O que você está sentindo é o cheiro de uma propriedade de alarme que foi adicionada ao gás para evitar acidentes, tá? Essa substância é chamada de... Peraí. É que veio branco agora, tô falando tanta coisa. Caramba, que vergonha. Hidrocarboneto é propano. Vou ter que ir para a colinha aqui. Não briguem comigo. Por enquanto, alguma dúvida aí? Até agora não, professor. Tá bem tranquilo de entender, tá dando para absorver bastante. Ok. Bom, lembrei. É mercaptana, tá? Mercaptana. A mercaptana, ele também é um produto que é combustível, tá? Também tem um certo poder calorífico, mas ele é adicionado aí aos combustíveis alifáticos para gerar um alarme odorífico, tá bom? O GLP e o gás natural, eles são classificados como gases asfixiantes, tá? E isso a gente vai ver ali na parte de primeiros socorros, tá? Mas, como existe a adição da mercaptana, a mercaptana é um produto tóxico, tá bom? Então, quando alguém perguntar para vocês assim, o GLP, ele é asfixiante ou tóxico? Então, a resposta é, o GLP natural, ele é asfixiante. Mas quando ele recebe a mercaptana como alarme odorífico, ele passa a ser agora um gás tóxico. Perfeito? Beleza. Os hidrocarbonetos aromáticos são produtos que contêm benzeno, tá? E quando a gente olha ali na nossa norma de insalubridade, a gente vai ver até que existe um capítulo específico para o benzeno, tá? Então, o benzeno ele é uma cadeia de carbono diferente da cadeia alifática, né? E além de produzir aí um odor característico ao produto, né? Ele pode trazer outros riscos também, como câncer, por exemplo, tá? Uma outra classificação aí para os líquidos é se ele vai ser um solvente polar ou um solvente apolar, tá? O que seria isso? É a capacidade de solubilidade do líquido em meio aquoso, tá? Então, em poucas palavras, se o meu combustível se dilui com água, ele é um solvente polar. Se ele não se dilui com água, ele é um solvente apolar, tá? Então, juntando todas essas informações, professor, dá um exemplo aí, como que eu posso utilizar isso daí numa prevenção de incêndio ou durante um combate a incêndio, tá? Então, digamos que você trabalha numa empresa, você é o técnico de segurança e também faz parte da brigada, você treina a sua brigada, né? E vocês têm um tanque de combustível que, por um motivo qualquer aí, um erro na segurança, começou a incendiar, né? E você sabe que lá dentro você possui um combustível hidrocarboneto com densidade menor que 1 e ele é um solvente apolar. Ou seja, nós temos um derivado de petróleo, né, com densidade menor que 1, ou seja, ele vai flutuar sobre a água, e ele é um solvente apolar, ele não se mistura com a água. Significa o que isso vai implicar no meu combate a incêndio? Se eu jogar água nesse tanque, o que é que vai acontecer? A água vai para baixo do tanque, não se mistura com o combustível, tá? E o combustível vai ficar flutuando sobre ela aí e vai continuar queimando, tá? Inclusive, vai me trazer riscos adicionais, que seriam a possibilidade de um boil over, que é um fenômeno do fogo que a gente vai também estudar ali na parte contra incêndio. Um outro exemplo, nós temos um combustível oxigenado
com densidade igual a 1 e ele é um solvente polar. Ok. Se eu começar a jogar água dentro desse tanque, o que pode acontecer? Eu começo a fazer o combate a incêndio, né? Estou jogando água, aquele combustível que está lá dentro, ele é solvente polar, ele vai se misturar com a água e vai, né, começar a se diluir com a água ali, né? Mas pode acontecer de eu continuo jogando água, mas o fogo ainda não apaga. Por quê? Porque esse combustível está se diluindo, mas ele ainda não se diluiu a ponto de cessar a sua capacidade de produção de vapor. Então eu posso gerar o que agora? Um extravasamento de líquido para fora do tanque, né? E espalhando a área do incêndio agora. Onde eu tinha incêndio somente dentro do tanque, eu fiz com que esse incêndio se espalhe, porque o líquido ultrapassou a borda do meu container e está derramando aí pela superfície. Tranquilo? Beleza? Tranquilo. Ok. Sempre que a gente falar, né, dessa parte de contrafogo, tanto os gases quanto os vapores, para que eles queimem, eles devem estar numa mistura ideal, tá bom? Então, professor, sempre que tiver geração de vapor ou um extravasamento de gás inflamável, né, eu vou ter fogo, eu vou ter uma explosão? Nem sempre, tá? Porque eu vou precisar de uma mistura ideal daquela quantidade de vapor com o ar em volta ali, com o oxigênio, tá? Então, na parte contra incêndio, a gente vai estudar uma coisa chamada limite de inflamabilidade, tá? Então, limite inferior de inflamabilidade, limite superior de inflamabilidade. Nisso, a gente vai perceber quando que um gás queima, quando que né, eu tenho, vazou uma grande quantidade de GLP e não queimou. Por que não queimou, tá? Então, a gente vai estudar essa parte ali nas aulas contra incêndio. Beleza? Beleza. Alguma dúvida aí? Professor, eu acho que deu para absorver bem, viu? Ok. Do pessoal que já havia assistido a aula nos primeiros dias, essa parte nova que nós entramos hoje ficou bem claro? Bacana, hein, professor? Tranquilo. Pô, é positivo. Ok. Beleza, então por hoje a gente vai encerrando, se vocês não tiverem nenhuma dúvida, tá? Na próxima aula, eu vou começar a entrar um pouquinho nas normas, tá? Que fazem alusão a esse tipo de combustível, tá? Algumas NBRs, algumas instruções técnicas e a própria NR20, tá? Se tiverem alguma dúvida até lá, podem encaminhar a dúvida para mim que eu vou esclarecendo para vocês. Nós temos aula amanhã, né? Mas eu estou tentando inverter essa aula de amanhã com o Júnior. Então, lá no grupo de WhatsApp, fiquem espertos que a gente vai informar aos senhores aí, beleza? Beleza. Então, legal, galera. Então, É nóis. um bom final de dia para vocês aí, né? E a gente se fala na próxima aí. Fiquem com Deus e um abraço. Beleza. Valeu, professor. Abraço.